Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Aqueles que vêm pela primeira vez, sintam-se abraçados e acolhidos. Que o amor e a paz de Jesus desça sobre nós e permaneça em nossos corações. Para darmos início à nossa reunião da noite de hoje, convidamos a nossa irmã Fátima Upson para a explanação do Evangelho. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos dar a abertura do Evangelho hoje. É o capítulo 8, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. E nós iremos ler os itens 9 e 10, que são duas mensagens. Uma da irmã Rosália e a outra de um espírito protetor que não se identificou. E o tema é a caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Então, toda religião e toda moral se encerram nesses dois preceitos de Jesus: amar ao próximo e fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito. E se a humanidade seguisse esses preceitos, todo mundo seria feliz. Só que não é o que existe, não é o que nós vemos. Não haveria ódio, nem ressentimento e nem pobreza. Então, a gente deveria entender que o supérfluo da mesa do rico serviria para matar a fome de muitos pobres. Então, a irmã Rosália faz um apelo aos ricos que auxiliem aos pobres o máximo possível e que Deus irá recompensá-los um dia no plano espiritual. Mas aqui a gente tem que entender o seguinte: não são só os ricos, são todos nós. Todos nós temos condições de ajudar outras pessoas. E daí é o seguinte: essa ajuda é uma ajuda com amor, com caridade no coração, que a gente nunca pense em querer barganhar com Deus. Eu vou fazer isso para conseguir aquilo. Então, essa barganha não existe. Nós temos que fazer tudo desinteressadamente. E a irmã Rosália fala da felicidade que ela teve de, no plano espiritual, ter encontrado os pobres, que na última encarnação dela, ela teve condições de auxiliar, beneficiar. Então, a alegria que ela sentiu no coração de reencontrar essas pessoas em espírito, no plano espiritual. E daí ela nos diz também que a gente nunca deve desdenhar, repugnar, repelir pobres ou qualquer outra pessoa ao nosso redor que esteja numa condição inferior, porque nós nunca sabemos se aquela pessoa foi um pai, um irmão, um amigo do coração que nós tivemos e que nós estamos distanciando de nós mesmos, porque ela mesma teve a experiência quando ela de ter encontrado no plano espiritual um pobre que ela auxiliou e que na condição espiritual ele estava mais elevado do que ela. Então ela, por sua vez, é que estava pedindo a ele. Então é isso que ela nos explica, que nós não devemos repelir, desdenhar qualquer pessoa, porque nós não sabemos o que aquela pessoa significou para a gente em outras encarnações. E olha a situação que nós poderemos nos encontrar no plano espiritual, de reconhecer essas pessoas e saber o que nós fizemos, certo? E então a gente deve, ela explica que a gente deve entender muito bem o que quer dizer essa caridade moral. É uma caridade
que não exige nenhum bem material, que todos nós podemos fazer, mas que é mais difícil de ser praticada. Então, o que quer dizer isso? Significa, ela deu um exemplo, tolerar uns aos outros. Então, isso aí, ela também usou a palavra suportar. Muitas vezes a gente tem dificuldade de suportar o outro ao nosso lado, nós temos essa dificuldade, mas isso é uma caridade moral, e saber calar é uma caridade moral também. Outro exemplo que ela deu é saber se fazer de surdo. Quando uma pessoa ironicamente fala alguma coisa para a gente, e que é uma pessoa que está acostumada a caçoar, tirar o sarro das outras pessoas, mas que a gente se faça de surdo. Isso é uma caridade moral. E também quando nós vemos uma pessoa dando um sorriso desdenhoso para a gente, como se ela se sentisse superior a nós, mas que na realidade pode ser que muitas vezes aquela pessoa, em termos de elevação espiritual, ela é muito inferior a nós, e nós vamos saber isso no plano espiritual. Então esse tipo de caridade, de ver e fingir que não está vendo, é muito importante a gente entender. Outro exemplo é não se incomodar com as imperfeições alheias. Por quê? Porque todos nós temos imperfeições, todos nós carregamos aqui nesse mundo essa imperfeição que nós estamos aqui justamente para superá-las. O outro espírito protetor que deu outra mensagem, ele diz o seguinte, que ele ouve muitas pessoas dizendo: como que eu posso fazer caridade se eu não tenho muitas vezes o necessário para mim? Então ele explica que essa caridade pode ser feita, a caridade moral pode ser feita de diversas maneiras, por pensamento, por palavras e pelas nossas ações. Então, por pensamento seria o quê? Vou fazer oração, uma oração de coração, uma oração que realmente a gente faça na nossa intimidade, pode auxiliar muito as pessoas que estão em sofrimento. Em palavras, seriam dando bons conselhos, nós aconselharmos aqueles que estão passando por dificuldades. Tudo isso é caridade moral. E também as nossas ações. As nossas ações, o que seria? Nós nos doarmos o tempo que nós temos para auxiliar em algum trabalho que possa beneficiar o próximo. Quando nós conectamos uma pessoa a outra, a gente sabe que alguém está precisando de alguma coisa, então a gente conhece o caminho. Então tudo isso não exige dinheiro, não exige nada material, mas exige de nós. E muitas vezes é o que é mais difícil para nós fazermos. Concluindo, quando nós conseguirmos vivenciar essa máxima de Jesus, que é amai-vos uns aos outros, com certeza nós encontraremos felicidade e consolação no nosso coração. Por quê? Porque aos olhos de Deus, todos nós somos irmãos. Então agora nós vamos fazer a nossa prece e vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus, pedindo a Ele que esteja sempre conosco, dirigindo os nossos caminhos, porque Jesus é a luz, Jesus é o sol que nos ilumina, Ele que nos mostra o caminho. Qualquer problema que nós tenhamos, Jesus é a solução. Então, quando nós estamos com Ele, nós não temos nada a temer. Nós sempre podemos contar com a Sua presença, sempre nos iluminando. Senhor, estender a Sua mão, todos nós, que o Seu amor possa chegar no coração de todos, que a gente possa ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, e que os benfeitores espirituais possam iluminar a nossa irmã Joelma na palestra de hoje à noite,
e que os ensinamentos, as palavras dela possam calar fundo no nosso coração. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Saudamos também os nossos irmãos conectados através do nosso canal no YouTube. Sejam todos bem-vindos e que Jesus também os abençoe. Meus irmãos, e passando para a nossa palestra e para o tema da noite de hoje, nós convidamos a palestrante da casa, Joelma Tanus, para nos ajudar no entendimento do tema A Parábola do Filho Pródigo. Com certeza, todos nós ainda temos muitas características relacionadas a esse filho pródigo e a Joelma vai nos ajudar no entendimento desse tema. Joelma, Jesus te abençoe. Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor de Jesus continue a nos envolver, que nós possamos então aqui juntinhos, ou para quem estará em casa e vai acompanhar depois, possa também ter essas reflexões, porque o tema da nossa noite traz hoje uma grande consolação a partir dessa parábola e traz também profundas reflexões para nós, para que a gente entenda também a nossa postura. E para a gente dar início, nós vamos então recorrer ao Evangelho de Lucas e tudo começa lá no capítulo 15. Nesse capítulo 15, nós temos ali os escribas e fariseus murmurando, porque eles percebem que os publicanos e os pecadores estão ali se aproximando de Jesus. E Jesus os acolhe, Jesus interage com eles. E eles começam então ali, murmurar. E ele, e este homem que convive com pessoas de má vida, ali então eles questionam essa convivência e esse acolhimento que Jesus oferece aos publicanos e aos pecadores. E Jesus então, na sequência, ele vai responder nos trazendo essa lição, mas ele não nos responde com uma parábola, ele responde com 3 parábolas. Nós teremos aí então uma trilogia. A trilogia começa com a parábola da ovelha perdida, caminha então para a dracma perdida, até que a gente chega nesta parábola, na parábola do filho pródigo. E Jesus então, ele vai trazendo, nessa primeira parábola, a seguinte pergunta: quem de vós, que tendo 99 ovelhas, não as deixa no deserto e vai em busca daquela ovelha perdida até encontrá-la? E encontrando então esta ovelha, cheio de júbilo, de alegria, a coloca nos ombros e a traz de volta. Mas não somente atrás de volta, convida para que os outros também se alegrem, convida todos os outros também para ali compartilharem da alegria de ter novamente de volta essa ovelha perdida. E na sequência ele já coloca também, qual seria a mulher que tendo 10 dracmas e perdido uma em sua casa, não iria ali, de alguma forma, acender a sua lamparina, a sua vela, e iria então varrer a casa e buscar diligentemente aquela sua dracma que estava perdida. E ao encontrar essa dracma perdida, também convidaria as amigas, as vizinhas e as convidaria para se alegrarem junto. Olha que interessante. Aqui nós vamos ter essas primeiras parábolas, essas primeiras 2 que nós vamos falar muito rapidamente, porque elas têm um enredo, elas têm um tema central que também se desdobra na sequência, na parábola do filho pródigo, que Jesus já vai colocando aí, logo na sequência, essas 2. Mas aqui o que a gente percebe? O mesmo tema central, um pai que busca, seja na figura ali do pastor, seja na figura da mulher. Então nós vamos percebendo aqui Jesus nos apresentando Deus, ora nessa figura masculina, ora nessa figura feminina, derrubando preconceitos, essas ideias pré-concebidas, e nos convidando então a raciocinar neste pai, representado pelo pastor, representado ali pela mulher,
que busca, que procura cada um de seus filhos que se encontra perdido. E aqui para a gente entender um pouquinho, a dracma era uma moeda que equivaleria aí ao denário romano, a um dia de trabalho, uma jornada de trabalho, e tinha muito valor. Geralmente as mulheres elas recebiam antes de se casar, e era uma segurança, uma garantia que elas teriam caso o marido faltasse, se elas precisassem voltar para casa, enfim. Então era algo ali muito valioso, porque muitas vezes era passado, das avós, das bisavós, enfim. Então tinha muito valor. E as casas eram de chão ali, Era chão. O que acontecia quando essa dracma, essa moeda era perdida? Ela ficava suja, ela ficava empoeirada. Mas então, independente da poeira da sujeira, ou se nós transportarmos para nós das nossas imperfeições, o Pai busca diligentemente. Independente dos erros que a gente já tenha cometido, das dificuldades em que a gente se encontre, nós somos tal qual essa dracma para essa mulher. Não importa a sujeira, continuamos tendo o mesmo valor e seremos então buscados e encontrados por esse amor do Pai que vai ao nosso encontro. E agora então nós já temos condições de passar à próxima parábola. Essa parábola ela é considerada por muitos historiadores como o Evangelho do Evangelho, por resumir, por tratar temas muito centrais que nós encontramos ali no Evangelho, que vai falar então mais uma vez desse pai na sequência, sendo a terceira parábola trazida por Jesus, e ao mesmo tempo nos convidando a refletir sobre a nossa postura em relação a esse pai. Então a parábola ela vai trazer que havia ali um pai com 2 filhos, e eis que o filho mais novo chega para esse pai e fala com esse pai que ele quer então a sua herança, que ele quer que seja dividida ali a fazenda. E falando isso com o pai, o que acontece? O pai então aceita. O pai divide ali a fazenda, oferece a parte para aquele filho, e esse filho parte, ele vai para terras distantes. Nessas terras distantes, muito rapidamente ele consome toda a sua herança, e então ele se encontra numa situação muito difícil, porque se abate uma grande fome naquela região, e ele não tem mais nada, ele gastou tudo. E o que acontece então com esse filho? Ele vai procurar alguém que possa empregá-lo. Ele encontra então ali um senhor que o manda apacentar os porcos, cuidar dos porcos. E ninguém dá nada de comer a este filho mais novo que estava nessas terras distantes, até o ponto que ele chega a desejar então o alimento que era dado aos porcos, as bolotas ou as alfarrobas, dependendo aí da tradução. E eis que em um dado momento, caindo em si, este filho pensa em retornar à casa, mas ele sabe da gravidade da ofensa que ele cometera para com seu pai. Então ele já vai pensando que ele vai pedir para voltar ali, mas não como filho. Voltaria então como um servo, voltaria como um trabalhador e pediria desculpas ao pai, porque sabia que tinha pecado aí contra o pai. Então esse filho começa esse caminho de retorno e ele não precisa nem chegar. Quando o pai percebe o seu filho vindo na sua direção, um ancião, vamos lembrar aqui, ele sai correndo na direção do filho. Ele fala então ali para que os seus trabalhadores tragam para esse filho as roupas, o anel, as sandálias. E esse filho começa a dizer: pai, pequei contra ti, não sou digno. E o pai nem responde. Já fala então para matarem ali o bezerro cevado e convidar toda a comunidade para alegrar, para festejar, porque aquele filho estava morto e reviveu. E eis que ouvindo um certo barulho, o filho mais velho se aproxima e não entende aquela algazarra, toda aquela movimentação, aquela festança, e pergunta para um dos trabalhadores do pai o que é que está acontecendo. E o trabalhador então fala que o pai estava muito feliz, porque aquele filho havia voltado são e salvo, então o pai havia pedido para matar o bezerro cevado e comemorarmos todos juntos. Esse filho fica indignado, ele fica muito incomodado e ele fala então com o pai, porque o pai vai até ele se recusa a participar do banquete oferecido pelo pai. O pai vai até ele convidando para que ele venha, para que ele participe, e ele se recusa e diz ao pai: eu que sempre estive ao teu lado, eu que nada pedi,
Nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E a este filho que desperdiçou toda a sua herança, a fazenda com as meretrizes, está celebrando. O filho, o pai então responde: filho, sempre estiveste comigo, o que é meu é seu, venha, vamos então nos alegrar com o retorno do seu irmão. E aqui a gente não tem o desfecho da parábola, não sabemos se esse filho mais velho vai e participa, mas aqui nós já temos toda uma essência, todo um material para entendermos. E para que a gente compreenda efetivamente essa parábola, porque se fosse hoje em dia, meus irmãos, hoje em dia um filho chegar para um pai e falar assim: vamos antecipar aí a divisão dos bens? É natural? Hoje em dia já é muito comum, não é isso acontecer? Então, essa parábola fica até, falar, é natural isso acontecer, hoje em dia acontece. Mas vamos, voltar ao contexto histórico para que a gente entenda a postura desse pai, o que era esperado e o que esse pai faz. O que era esperado ali é que as pessoas vivessem numa comunidade. Naquela época de Jesus, as comunidades eram pequenas, às vezes 50 casinhas no máximo. E o pai era a figura central, era ali a figura proeminente. O esperado é que todos vivessem naquela comunidade. Então, os filhos, mesmo depois que os pais partissem, o que aconteceria? Os filhos receberiam então a herança, mas continuariam ali convivendo e vivendo naquela comunidade. E aí nós já vamos percebendo então o que foi que esse filho fez, a gravidade da ofensa que ele faz para com esse pai. A gravidade da ofensa, meus irmãos, é que ele estava ali de alguma forma desejando que esse pai estivesse morto. Porque era isso que estava acontecendo. Naquela época não era natural, não era o esperado. E quando ele faz esse pedido, o que é esperado do pai? O esperado do pai para aquela época, para aquela cultura, era que o pai negasse, repreendesse o filho, deserdasse e expulsasse de casa. Ser expulso de casa seria o mesmo que ser expulso da comunidade, porque a identidade de cada um era ali, fulano, filho de Beltrano. Era a paternidade que dava ali a identidade. Era isso que se esperava do pai. Mas então, o que é que esse pai faz? Ele respeita o desejo do filho. Ele respeita ali a decisão do filho. E ele permite então que esse filho vá. Que esse filho tenha ali as suas experiências. Mas esse pai não desampara. Ao menor movimento que esse filho faz, quando esse filho então experimenta todas aquelas desilusões, o que é que esse pai vai fazer? Este pai de amor, de misericórdia, de compaixão, vai mobilizar todas as suas forças para trazer então e ter este filho de volta, e ter este filho junto ali e reintegrado a essa comunidade. Quando Jesus coloca este pai nessa parábola, fazendo algo tão impensado para aquela época, o que ele está nos colocando? Ele nos mostra um pai que não tem orgulho, que não tem vaidade, que não se sente ofendido, que ama e no amor ao seu filho liberta, permite que seu filho vá, que seu filho vivencie, que seu filho aprenda, mas não deixa esse filho jamais desamparado. O seu amor continua ali velando por esse filho mesmo que à distância. E quando esse filho então está pronto a retornar, este pai vai amparar e não vai fazer diferença, vai restituir este filho. Porque o amor de Deus é incondicional. Não importa o que nós façamos. Não importa. O amor de Deus não sofre nenhum arranhão. Nós podemos então escolher vivenciar em séculos. Séculos de ignorância, séculos perdidos em vícios, ali levados pelas más paixões, governados pelo ódio, que no momento em que nós decidirmos retornar à casa do Pai, nós seremos bem recebidos. Não importa o que tenhamos feito. Aqui a gente pode pensar, meus irmãos, inclusive nos crimes mais hediondos, nos crimes mais difíceis de serem compreendidos. Não haverá um único arranhão no amor do Pai por este irmão, quando não for nós, que cometemos. E para nós isso é difícil compreender, não é? A gente fala assim, por quê? Por que
essa conduta com este? Que merecimento tem este que vai, que desrespeita, que ofende, que não segue as leis, que se afasta do Pai? Mas é porque nós não temos base deste amor. Nós não temos base nem comparação para que a gente perceba então como é o amor divino por cada um de nós. Então, mesmo que a gente desça ao mais fundo do poço, mesmo que nesse momento a gente se encontre no mais fundo do poço, o amor de Deus nos espera. O amor de Deus nos alcança. Está sempre nos buscando os nossos corações para nos envolver e então nos trazer de volta. Mas é um amor que respeita a nossa vontade, e é necessário que a gente então decida voltar, decida fazer o retorno. E aqui também, com esta parábola, Jesus nos traz não só essa amplitude, essa dimensão do amor divino, mas também nos ilustra e deixa, de uma vez por todas, a ideia das penas eternas, aquela ideia do sofrimento que nós, dependendo do que teríamos feito, vivenciaríamos então aquele inferno, aquele sofrimento, aquele castigo para todo o sempre. Não, isso acaba total e completamente com esta parábola. E é o que nós vamos ver lá na questão 116 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona se haverão espíritos que se manterão aí nessas ordens inferiores, voltados para o mal, para a ignorância, para os vícios, as más paixões, e a resposta é que não. Isso não condiz com a bondade, com a misericórdia, com a compaixão de Deus. E é o mesmo que a gente vai ter então reforçado na questão de número 1009, uma questão bem extensa, que nós vamos ver ali vários nomes, Paulo, Platão, Santo Agostinho, nos trazendo essa clareza. Nenhum filho de Deus, nenhuma ovelha, nenhuma dracma perdida fica abandonada ou abandonado na criação. A partir do momento que nós experimentamos, caímos em nós. O que é esse cair em nós? É aquela pergunta que o filho, de alguma forma faz. Mas na casa de meu pai, os trabalhadores têm alimento, não falta a eles o pão. Por que é que eu vou me manter aqui nessa condição de apacentador de porcos, não tendo o que comer, se essa é uma condição que fui eu que me coloquei? Não foi o meu pai que me colocou aqui, fui eu. Então, se fui eu que me coloquei aqui, eu posso levantar e retornar. E nesse levantar e retornar, o que é que nós teremos? Esse amor divino nos aguardando. Esse amor divino, então, secundando a cada um de nós, para que a gente tenha condições de reparar todos os desequilíbrios que nós causamos. E mesmo na hora de passar e reparar esses desequilíbrios, nós não sentiremos aquela grande fome. Porque aquela grande fome que abateu ali aquela região, nós podemos entender também, não apenas como a fome física, mas a fome espiritual da desilusão. Ele estava ali desiludido. E mesmo que tenhamos que passar por situações desafiadoras, as consequências das nossas ações, o lugar às vezes em que nós nos colocamos, quando nós retornamos à casa do Pai, não nos faltará o pão, jamais, da esperança, da fé, da confiança e da consolação. Não estaremos sozinhos, não ficaremos famintos. Teremos então este pão espiritual que vai nos dar condições de reerguermos, de continuarmos ali a nossa caminhada. E uma vez que a gente fica bem feliz sabendo que não existem essas penas eternas e que nós jamais estaremos apartados daqueles que nós amamos, porque teremos sim todos nós as condições por meio da reencarnação de reparar esses desequilíbrios causados e estarmos juntos vivenciando esse reino de Deus, porque esse é o ponto importante. Todos nós alcançaremos o reino de Deus, mais cedo, mais tarde, dependendo do nosso esforço, da nossa boa vontade, mas todos nós alcançaremos. Então todos nós teremos a condição de reencontrar as pessoas muito amadas, assim como essas pessoas também terão a condição de nos reencontrar. O tempo cabe a cada um de nós
Qual é o tempo que cada um de nós vai levar então para cair em si? A gente espera que seja bem rápido, né? E aqui, meus irmãos, a gente vai olhar agora para os filhos, né? Porque são 3 figuras centrais nessa parábola. Este pai que representa Deus, assim como o pastor que busca a ovelha também representa Deus, e aquela mulher que vai em busca da sua dracma perdida representa Deus. E esse amor divino que busca insistentemente, constantemente a cada um de nós para trazer de volta e nos permitir acessar e chegar e vivenciar o seu reino. Mas nós temos 2 figuras aqui que são muito importantes. Às vezes, né, esse filho pródigo ficou com a má fama, não é mesmo? Mas nós vamos perceber que a gente precisa olhar para os 2 filhos. Por quê? Né? Esse filho mais novo ali, que a gente pode entender também, mais inexperiente, ele se deixa levar ali pelo imediatismo, pelo desejo, por aquelas experiências que ele tanto queria vivenciar. E ele se entrega. E nesse momento que ele se entrega, ele experimenta, mas ele cai em si. Quando ele cai em si, então ele se arrepende e busca o caminho de volta. Esse filho mais novo representa então os publicanos e os pecadores. Porque vamos lembrar como é que começa essa trilogia de parábolas, em que esta é a terceira? Este homem convive com pessoas de má vida. Era aquele questionamento, estavam questionando por que Jesus convivia e acolhia publicanos e acolhia ali os pecadores. Esse é o filho mais novo, aquele que cai em si, mas então retorna. Então muitos daqueles publicanos e pecadores haviam já caído em si. Por meio desse arrependimento estavam buscando a boa nova trazida por Jesus e o caminho de volta a Deus nosso Pai. E o filho mais velho, ele vai representar então aquele que nós imaginamos estar próximo do Pai. Por quê? O filho mais novo, ele tem um afastamento mais ostensivo do Pai, não é? Um afastamento mais ostensivo, mais intenso, mais predisposto a julgamento, a condenação. Mas esse filho mais velho que estava ali na casa, também estava afastado do Pai. Ele não estava ali efetivamente pelo seu desejo, pelo amor ao Pai. Não. Ele não amava ao Pai. Ele estava ali por esperar uma retribuição. Ele estava ali por esperar uma compensação. Este então este filho mais velho representa os fariseus, representa também os escribas, que se envolviam muito em cultos exteriores, em adoração exterior, mas que mantinham efetivamente o seu coração e a sua mente afastada da verdadeira mensagem, da verdadeira lei divina, que nos pede o acolhimento, a misericórdia e a compaixão com aqueles que buscam retornar à casa do Pai. Os 2 filhos têm posturas inadequadas. Os 2 filhos têm posturas que precisam ser reajustadas. A diferença é que um mostra isso mais claramente, o filho mais novo, e o outro é uma postura um tanto quanto mais velada. Não é tão possível perceber. E quando a gente vai olhando para esse filho mais novo, o que é que nós vamos perceber neste filho mais novo? Este encantamento. Esse desejo de vivenciar tudo quanto ali era possível naquele momento. Essa condução pelas suas paixões. Mas ele vivencia, mas também assume a sua responsabilidade. Ele reconhece que ele está vivenciando aquilo tudo em razão do quê, meus irmãos? Em razão da sua escolha. E ali, só para a gente entender também um outro aspecto bem sutil dessa parábola, é que os porcos eram animais considerados imundos. Então, nem sequer se criavam porcos. Agora, imaginem para este rapaz, então, o que significava cuidar dos porcos, não ter o que comer e desejar a comida dos porcos. Significava justamente estar ali no mais fundo do poço. Significava justamente ter descido ali a situação mais difícil, a experiência mais dolorosa, a experiência mais complicada, justamente pela desilusão. Ele vai buscando algo e acaba encontrando aí essa desilusão. Mas esse irmão tem algo muito belo a nos ensinar. Ele não se revolta, ele não tenta atribuir a responsabilidade a ninguém,
ele não tenta responsabilizar o pai, ele não tenta responsabilizar o irmão mais velho, porque a gente vai ver que o irmão mais velho tinha uma participação fundamental quando tudo começou. Ele não responsabiliza o outro, ele se resigna, assume a responsabilidade e então se prepara para voltar. E quando ele se prepara para voltar, ele sabe que ele poderia enfrentar a zombaria da comunidade, porque ele havia sido expulso. Ele sabe que ele teria talvez que enfrentar a ira do irmão, esperava enfrentar a ira do pai, quando ele é então acolhido. E um outro significado bem importante, né, para que a gente observe aqui, é essa questão, né, quando ele chega, esse bezerro cevado, eles faziam muito pouco uso de carne. Então, matar um bezerro ali que estava cevado significava a intensidade do amor, a intensidade da alegria desse pai em ter o seu filho de volta. Convidar a comunidade significava também comunidade. Se eu aceito o meu filho, vocês devem fazer o mesmo. Também devem aceitá-lo de volta. E aí, como é que a gente pode, né, entender essas sandálias? As sandálias eram daquele filho que retornava à casa. Aquele filho, então, estava recebendo essas sandálias como essa mensagem: recomece, volte e recomece. Aquele anel simbolizava, então, que a confiança do pai nele não havia sido abalada. Eu confio em ti, eu sigo confiando em ti. E as roupas davam a ele de volta o lugar que era dele, o lugar de filho, não de servo, o lugar que ele tinha. Olha que bonito. Então, às vezes a gente olha, né, com um olhar assim um tanto quanto preconceituoso para o filho pródigo, né? Fala, olha esse filho pródigo, se entregou aos prazeres do mundo, enfim. Mas, meus irmãos, ele reconheceu, assumiu a responsabilidade e fez o caminho de volta, enfrentando o cenário mais improvável. A gente tem muito que aprender com ele. Até que a gente caminha então para o filho mais velho. Esse filho mais velho, então, a gente percebe que aparentemente estava na casa do pai, mas ele só estava na casa do pai. Esse filho mais velho não estava com o coração conectado ao pai, porque ele julga o irmão, esse que desperdiçou toda a herança com as meretrizes. E ele mostra mais uma vez que ele não estava ligado e conectado ao pai, quando ele reclama. Lembra que ele pede um cabrito? Nunca me destes um cabrito. Com quem é que ele queria celebrar? Não era com o pai, com o irmão, com a família. Ele queria celebrar com os amigos. Aqui ele mostra também essa exclusão do pai e mostra essa exclusão que ele faz desse irmão. E o mais interessante, porque a figura do filho mais velho só mostra esse afastamento ao final, não é? Quando ali o pai está em festa e ele ofende o pai. Porque quando ele fala para o pai que ele não vai participar, que ele se recusa a entrar, essa também era uma grave ofensa. Porque se efetivamente ele estivesse próximo do pai, ele se alegraria com a alegria do pai, mas não é isso que ele faz. E nós vamos perceber então a responsabilidade que ele tem também, e o seu desvio aqui, e a sua inadequação, a sua postura inadequada. Porque o que era esperado? Que naquele momento, quando tudo começou, o filho mais novo pedisse a herança, era esperado que ele se posicionasse, dissesse, eu não aceito a minha parte. Porque se ele não aceita a parte dele, o pai não faria divisão. Mas também era papel do primogênito, desse filho mais velho, conciliar quando tivesse alguma desavença dos filhos para com o pai. Era o papel dele, então, conversar com o filho mais novo. Era o papel dele mostrar o caminho que esse filho mais novo estava tomando. E ele, então, assume um silêncio culposo. Ele é omisso. Faz esse silêncio, mas que traz a culpa. E aqui nós vamos percebendo, então, o que, meus irmãos? Essa religiosidade de capa. Essa religiosidade de aparência, que Jesus combateu muitas e muitas vezes aí, nesses escribas, nesses fariseus, chamando-os de hipócritas, porque tinham muito conhecimento das leis divinas, muito, mas apenas praticavam na exterioridade e julgavam aqueles que não praticavam os atos exteriores, mas que usavam verdadeiramente de compaixão. No caso de Jesus, criticavam Jesus. Olha que interessante que a gente vai aí percebendo. Então,
aqui nós já entendemos a bela resposta que Jesus ofereceu, aquele comentário inicial, aquele murmúrio. E este homem que convive com pessoas de má vida, Jesus ali não dava uma resposta para se defender. Jesus, espírito puro, não se ofendia, mas ele usava ali aquele momento para convidar a uma reflexão. Era isso o que Jesus estava fazendo. Ele estava convidando ali os escribas e os fariseus a uma reflexão, que é algo também que a gente vai ver lá no Evangelho de Mateus, né, no capítulo 21, ali no versículo 31, em que Jesus já faz essa provocação e já vai trazendo claramente que aqueles, pecadores, aquelas pessoas de má vida, entrariam antes dos publicanos dos publicanos não, dos escribas e dos fariseus no reino dos céus. Por que isso, meus irmãos? Porque os publicanos, os pecadores, essas meretrizes, eles assumiam os erros. Eles se viam sim distantes do Pai e buscavam voltar. Mas, ao contrário, esses escribas, esses fariseus, ocultavam isso, deixavam isso tudo muito velado. Fazia parecer que estavam muito próximos, seguindo e amando, adorando a Deus, mas na verdade não estavam dispostos a acolher, não estavam dispostos a se deixar tocar pela compaixão e pela misericórdia. E agora chegou a hora da verdade. Aquela verdade dentro dos nossos corações. A verdade só para nós, A gente não precisa compartilhar, mas é importante que a gente faça essa reflexão. Com qual dos dois filhos, nós nos identificamos? Nós nos identificamos com a conduta do filho mais novo? Ou nós nos identificamos mais com a conduta desse filho mais velho? Quando é que nós estaremos mais próximos, da conduta desse filho mais novo, que a gente pode aqui lembrar daquela ovelha perdida, que está sendo ali resgatada, voltando? Quando nós estamos muito envoltos ao materialismo, quando nós estamos aí esbanjando. E aqui, meus irmãos, esbanjar, às vezes a gente pensa, nos bens, nas questões materiais, mas muitas vezes é quando a gente esbanja o nosso tempo, a gente esbanja a nossa saúde, a gente esbanja a oportunidade de fazer o bem, ou ainda quando a gente sai por aí destilando e esbanjando, pessimismo, negativismo. Tudo isso nós então nos aproximamos dessa postura do filho mais novo. Ou quando ainda nós resolvemos nos entregar às más paixões, nós resolvemos nos entregar aos vícios, sejam aqueles vícios que degradam o corpo, que degradam a alma, mas nós nos entregamos então a esses vícios e vamos desperdiçando a oportunidade de fazer o bem. Vamos aí desperdiçando o tempo dessa existência, às vezes por indisciplina, às vezes por preguiça, às vezes por tédio ou simplesmente por falta de comprometimento em fazer o bem. Todas as vezes que nós nos encontramos nessas posturas, neste esbanjamento de toda e qualquer natureza, nesse desperdício, nesse envolvimento pelo que é transitório, nós estamos então com a postura e podemos nos identificar com este filho mais novo. E a mensagem aqui, que é trazida para este filho mais novo, para nós que nos identificamos, meus irmãos, é uma mensagem muito bela, porque é aquela que nos lembra o amor desse pai. Então é como se nós ouvíssemos: filho, retorna, filho, volta. Foi você que se colocou nessa condição. Fomos nós que nos colocamos nessa condição. Não há o que esperar. Nós podemos então decidir fazer este retorno. E seremos recebidos com todo o amor, com toda a misericórdia, com toda a compaixão e com toda a festa. Porque na verdade é para haver mais alegria nos céus quando um pecador se arrepende do que quando 99 justos não precisam do arrependimento. Nós podemos retornar. E o que nós precisamos fazer se nos identificamos nessa postura? Nos comprometer com esta mudança, trilhar este caminho de volta, esquecer as culpas, deixar para trás a culpa e seguir
trabalhando. O amor nos espera. Sempre nos esperou. Sempre nos buscou. Não importa a condição em que nós estejamos. Talvez estejamos lá apacentando ainda porcos, desejando alfarroba, desejando a bolota, desiludido. Só ouvir o chamado: filho, volta, você pode voltar. Então, se nos encontramos aqui nessa posição, nessa postura, que possamos voltar, fazer este caminho de volta, que com certeza a gente vai ser tão bem recebido quanto esta ovelhinha que Jesus carrega em seus braços, dando todo o cuidado, porque às vezes a gente volta sem força, às vezes a gente volta cansado, mas a gente pode voltar que o amparo está nos aguardando. O amparo está aí por nós e para nós. Talvez a gente vai precisar de uma outra escola, né? A terra é uma escola, talvez a gente vai precisar ainda, né? De uma outra escola, talvez a gente vai precisar de um outro pastor, mas que vai nos tutelar com todo amor, com todo carinho, porque, lembrando mais uma vez, ninguém está abandonado na obra da criação. Mas pode ser que a gente se identificou com o filho mais velho. O filho mais velho ainda que espera uma retribuição. O filho mais velho que usa da religiosidade de capa, da exterioridade. E aí aqui, meus irmãos, vem uma reflexão, né, que é muito importante. Muitos historiadores, muitos palestrantes, eles vão falar que por vezes nós espíritas talvez nos identificamos mais com o filho mais velho. Por quê? Porque às vezes a gente está lá na sopa, né? A gente está lá no bazar, que tem vários bazares, né? A casa tem vários bazares. Então a gente pode estar em vários dos bazares, a gente pode estar ali no artesanato, no trabalho do artesanato, do enxoval do bebê, do atendimento aos moradores de rua, em alguma reunião mediúnica, no atendimento fraterno, a gente pode estar na evangelização, a gente pode estar no coral, nos mais diversos trabalhos da casa, mas na exterioridade, apenas aliviando a consciência, fazendo aquilo ali por obrigação, não fazendo por amor, não fazendo pelo desejo verdadeiro e espontâneo de fazer o bem, às vezes pela obrigação, às vezes para ostentar uma virtude que a gente ainda não possui, às vezes esperando uma retribuição de Deus, numa barganha, mas distantes da misericórdia e da compaixão, que é o que Deus aguarda de nós, é o que Deus espera de nós, que a gente consiga ter misericórdia, compaixão e não julgar aquele que retorna. E aí vamos para uma reflexão ainda mais profunda. Como é que nós estaríamos? Será que nós conseguiríamos acolher, dar um abraço e dizer: venha, vamos trabalhar a Saulo de Tarso, torturador, perseguidor, fanático? Será que nós conseguiríamos dar esse abraço e dizer: volte, venha, vamos trabalhar? Se encontrássemos Madalena, que se perdeu aí no campo dos prazeres, será que conseguiríamos também abraçá-la e deixar o nosso coração tocar de misericórdia, tocar de compaixão? Estaríamos dispostos a acolher Judas? Estaríamos dispostos a acolher Zaqueu, sem julgamento, mas com misericórdia, com compaixão? E nós podemos trazer para o momento atual: estaríamos dispostos a acolher governantes que provocam guerras, criminosos que cometem crimes hediondos, as pessoas que nos trouxeram aí ofensas? Estamos dispostos? Nosso coração está aberto a acolher com misericórdia e compaixão? Ou nós estamos simplesmente utilizando do rótulo de ser espírita, essa religiosidade de capa, de exterioridade, de aparência, mas efetivamente nosso coração se mantém distante do Pai? E se nós estamos nessa condição, meus irmãos, o convite aqui é que a gente faça pelo bem de fazer, é que a gente entenda que não há uma troca, uma barganha com Deus, que tudo que nós fizermos não é necessário uma retribuição. Não é ficar com aquele pensamento assim, o que eu vou ganhar fazendo o que eu estou fazendo, mas é sentir felicidade, a verdadeira alegria por fazer
o bem que se está fazendo. Participar deste amor, deste banquete do Pai. Estar integrado, com o coração efetivamente conectado, para longe da aparência, para longe dessa exterioridade. Efetivamente cultivar, adorar a Deus no templo, mas no templo do coração. Longe da ostentação. Longe do que os outros vão pensar, do que os outros vão dizer. Mas em espírito e verdade. Trazendo para este nosso templo. E aqui uma reflexão para nós, está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 35, que é essa reflexão, que a gente faça, mas que a gente faça como filho de Deus, não como servo. Porque o servo, meus irmãos, ele espera a retribuição. E se nós esperarmos a retribuição, o pagamento por aquilo que a gente faz, se nós ficarmos colocando condições, nós ficaremos para sempre insatisfeitos e desiludidos. Mas se nós nos comportarmos como os filhos de Deus, que fazem pelo bem, pela alegria do fazer, do colaborar, sem ostentação, no templo do coração, nós seremos estes filhos, que viverão em abundância, que efetivamente estarão na casa do Pai, que efetivamente adentrarão então o reino dos céus e viveremos um banquete de fé, de esperança, de alegria, de contentamento. Esse é o convite, se a gente se encontra numa ou em outra posição. Deixar, uma postura servil, de troca, de retribuição, mas ir pela alegria, pela vontade, pelo desejo de servir. E, finalizando, nós vamos então retomando a beleza dessa parábola. Não só dessa parábola, mas dessa trilogia, que Jesus nos traz. E essa parábola, meus irmãos, nos faz refletir profundamente nessa consolação que nós temos, nesse amor divino. Olha que beleza! Não importa o que fizemos, não importa onde nos encontremos, importa apenas que a gente deseje retornar. E este amor, então, irá até nós. Vai alcançar e envolver os nossos corações e dar a força necessária para que a gente, então, se reequilibre, para que a gente se fortaleça. E também nos faz refletir sobre essas posturas, de como nós estamos vivendo e qual é a nossa relação com Deus. Nós temos um afastamento mais ostensivo, como o filho mais novo, ou o nosso afastamento é um afastamento mais velado, mais oculto, justamente por isso uma postura mais perigosa, mais difícil de ser reconhecida, mais difícil de ser tratada. Em qualquer um dos casos, o amor do Pai é o mesmo por nós. Espera apenas que a gente reconheça, faça e tome a nossa decisão e Ele estará disposto, então, a nos trazer de volta, a nos reconduzir por este caminho, que é o caminho que Jesus aí nos convida. É este caminho. Então, Jesus já trilhou este caminho, voltou para nos chamar. E aí Ele nos fala claramente para que a gente busque primeiro o reino dos céus, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. Que não nos percamos, então, nos prazeres e nas ilusões da matéria, do pessimismo, da indisciplina, do tédio, da preguiça, dos ódios, das vinganças, dos mais diversos vícios. Que não nos percamos, mas que também não nos enganemos fingindo uma aproximação com o Pai que não existe, porque nesse fingimento também faltará o verdadeiro pão espiritual. Que nos esforcemos para trazer Deus nosso Pai e adorá-lo no templo do nosso coração, por meio do acolhimento, da misericórdia, da compaixão aos nossos irmãos. Que Jesus, então, abençoe a cada um